Olá, sejam todos bem-vindos ao 28º Festival Mix Brasil de Culturas de Diversidade. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um filme muito incrível, que é o curta-metragem Quase Me Fizeram Acreditar que Eu Não Existia. E para conversar com a gente está aqui com a Raquel Daniel. Muito obrigado por estar aqui. Só lembrando que o curta-metragem ele está na mostra competitiva de curtas nacionais e está concorrendo ao prêmio de melhor curta-metragem Coelho de Ouro e também ao prêmio de melhor curta-metragem pelo público Coelho de Prata. Primeiramente, assim, muito obrigado por estar aqui e por dividir com a gente um filme que é tão sensível, tão importante, né, que foi criado em um contexto pandêmico, que a gente está precisando tanto, né, conversar sobre como nos estamos sentindo aqui. E para começar a nossa conversa, eu queria muito que você se apresentasse para a gente te conhecer melhor. Massa, obrigada, Bruno, obrigada, festival, pelo convite, por ter o privilégio de poder fazer parte dessa edição, mesmo que não presencial, né? A gente podia estar fazendo isso presencial. Muita saudade dos festivais, daquele clima de festival, da sala cheia, mas também é bom ver como o cinema tem se readaptado e tem resistido, né, nesse tempo, não só de parada da produção e das relações, mas também de parada de... Desculpa, gente, eu me encontrei que alguém caiu, mas vou Não, voltar. tudo bem. Muito bom saber que o cinema tem resistido, né, nesse momento de parada das filmagens, da produção, mas também no momento de desmonte que a gente está vivendo. Bom, eu sou a Raquel Daniel, diretora do Quase Me Fizeram Acreditar que Não Existia, junto com o Arthur Alfaia. Eu sou cineasta de formação, produtora audiovisual, trabalho principalmente na produção de conteúdo para música. Sou também educomunicadora, trabalhei 2 anos em escolas públicas, trabalhando em educação e direitos humanos. Fizemos muitas oficinas de cinema lá, com os alunos, enfim. Fizemos bastante coisa nesse sentido. E também sou embaixadora da juventude pela Agenda 2030 do Escritório das Nações Unidas sobre Crimes e Drogas. Então, eu sou uma das jovens em São Paulo que representa a instituição pensando em juventude e Agenda 2030. E é isso. Não é meu primeiro filme, é o meu segundo curta-metragem. Eu também dirigi um curta sobre mulheres em situação de rua em 2016, quando a gente chegar lá. E tenho tentado fazer cinema nesse lugar e nessa loucura que a gente chama de Brasil, e tem sido bom. É isso. Que interessante o seu caminho, assim, né, de tentar pensar o cinema também como atividades formativas, né? Você prefere que a gente dê uma pausa para você colocar o fone? Não, tá tudo bem. Porque Então, ele não tem microfone, então eu vou seguir sem. não, ok. Vou começar de novo. Acho muito importante assim ter esse lado também de trabalhar com a educação, pensar no cinema na educação, né? Que cinema acima de tudo, eu acho que ele é um lugar que a gente tem que pensar como uma parte da educação, né? Por isso, pensar em políticas públicas incentivando a produção do cinema nacional também é uma vertente de incentivo à educação, né? E você falou sobre esse lugar da gente estar construindo o cinema em meio a tantos desmontes do audiovisual, em meio a uma pandemia, e eu fico pensando como foi a construção do curta-metragem, né? De como foi esse lugar de estar pensando como criar, se foi a partir desse áudio que é tão forte, né, que é do Arthur, assim, que está presente durante todo o filme, ou se ele veio foi pensado posteriormente a ideia de fazer um filme na pandemia, assim. Então, tudo começou com o áudio, né? Eu acho que a gente está vivendo
ainda mais naquela época, né, que era em maio, a gente estava vivendo um momento de muito mais fragilidade do que a gente, enfim, acho que a gente estava no auge da fragilidade, assim, do isolamento, e eu e o Arthur somos muito amigos, a gente se conheceu num contexto religioso, a gente se conheceu na igreja, a gente juntos passou por momentos muito difíceis na institucionalidade, na instituição religiosa, né, na igreja evangélica, e a gente sempre esteve junto nessa jornada, então a gente se considera muito irmão, né? Porque a tradição cristã, ela tem essa tradição de você reconhecer aquela pessoa como seu irmão, as pessoas da comunidade como irmãos, né? Então a gente construiu muito a nossa relação a partir disso. Só que a instituição nos violentou, assim, de diversas formas. O Arthur, inclusive, é formado em teologia, enfim, e a gente passou por muitos momentos e isso fortaleceu a nossa relação para depois desse momento da instituição, né? E a gente sempre foi muito amigo, muito irmão, muito confidente um do outro. E aí, um belo dia de madrugada, ele me manda esse áudio. E eu escutei, era um áudio muito maior. E aí, naquele momento, quando eu escutei aquele áudio, eu acho que bateu muito forte em mim, porque o Arthur é ator, e quando ele começou a falar, eu confesso que no primeiro momento era um áudio encaminhado, ele não tinha gravado direto para mim. E eu falei, cara, o que é esse áudio do Arthur? Ele é muito poético, por que ele criou isso, sabe? Falei, caraca, que situação é essa? E aí, quando o áudio vai chegando pro final, eu falei assim, caraca, a gente tá sofrendo de verdade com esse momento, sabe? Qual é a perspectiva que o Arthur, sendo um jovem negro, LGBT, tem? Qual é a perspectiva que eu, na periferia, tenho? Qual é a perspectiva, sabe? Espera que o negócio coloca aqui agora. Qual é a perspectiva, sabe, que a gente tem, pensando que, na real, e eu ainda falo num lugar de muito mais privilégio, porque sou uma mulher branca, né? Qual é a perspectiva que o cinema dá pra gente, né? Que viver da arte, qual é a perspectiva que a gente tem de viver da arte, de fato? E a crise do Arthur, e a minha crise naquele momento também, girava muito em torno disso, né? Você escutava das pessoas falando sobre paralisação, de não ter trabalho, de quem tá sempre na cena da cultura, do cinema, tá desesperado por trabalho, e a gente já não tinha antes. O Arthur já é um ator que não trabalha na área, eu fiquei 2, 3 anos fora da área, sabe? Qual é a perspectiva? E aí, no outro dia, eu fui escutar de novo o áudio, porque eu não respondi na hora que eu escutei, e eu falei, cara, esse áudio tem uma potência, sabe? Ele não é só um áudio de dor. Ele tem uma potência muito forte e uma vontade muito grande de querer viver. Por mais que ele comece o áudio dizendo que quer tirar a vida dele, é muito louco como ele começa assim, e eu acho que ele termina com uma potência forte de vontade de viver, sabe? E eu já estava numa brisa desde o começo da pandemia de dizer que, enquanto todo mundo fosse falar no cinema, na cultura, na arte de retomada, a gente estaria falando da tomada. Porque já que a gente nunca ocupou esse lugar, a gente ia estar tomando esse lugar que é nosso por direito também, sabe? E aí eu falei, caraca, isso é uma potência. E eu falei, vamos fazer um filme disso. A gente tá aqui, a gente tá parada, a gente já tinha combinado de passar a quarentena junto, a gente ia se encontrar na próxima semana já pra ficar junto. E eu falei, mano, vamos fazer um filme disso. A gente tem potencial, a gente não tem grana, mas a gente consegue, sabe? A gente tem uma câmera, a gente tem amigos, a gente... Enfim, a gente tem... E aí a gente começou a perceber isso, assim, né? A grana é importante pra caramba. Importante pra caramba, pra produzir nesse país. Mas também a gente tem uma coisa que, às vezes, quem tem grana não tem, que é o aliado, né? Que é a pessoa que fala assim, mano, vamos correr junto. Esse projeto é nosso, esse sonho é nosso. E aí a gente se agarrou nisso e falou, bora fazer. Aí a gente se inscreveu no edital da SPCine com o Instituto Diário Paradiso. A gente passou e aí a gente falou assim, bora produzir. E o filme nasceu disso, assim. E aí depois a gente teve toda uma conversa muito profunda, assim, porque também tinha esse lugar, né, de
o áudio ser do Arthur, e aí tinha coisas que eu queria muito pôr no filme, por exemplo, mas que eram muito fortes para ele não estava preparado para expor, então também entender esse lugar, esse respeito, esses limites, entender também os limites que nos atravessam, né, que são os limites de gênero, raça, classe, como que a gente consegue criar uma coisa juntos que não violente esses atravessamentos, né? Então, por mais que eu tinha mais a expertise do cinema, o Arthur mais da atuação, da dança. E a gente falou assim, vamos assinar esse filme juntos. Mas também eu, como a cineasta, a pessoa que ia definir a luz, a câmera, às vezes conduzir aquela direção dele, eu tinha que entender esse meu lugar também como uma mulher branca, que é um corpo branco opressor, né? Então, assim, quais são os nossos limites? Até onde a minha criação pode ir? Até onde eu tenho que ceder esse lugar, mesmo entendendo sobre a técnica, por exemplo? Como eu posso fazer uma luz que não fira a pele do Arthur, sabe? Porque é isso, eu poderia correr o risco de esbranquiçar ele. Porque essa é a lógica, é isso que nos formou, sabe? Então, assim, a gente teve muitas conversas densas sobre isso, assim, de tardes, assim, de falar assim, não, isso sim, e muito respeitosas, de entender, principalmente de dar passos para trás, sabe? De falar assim, eu entendo de luz, Arthur. Ele falou, beleza, eu não entendo de luz, mas eu entendo o que eu faço. E também ao contrário, ele fala, eu entendo de dança. Eu falo assim, beleza, mas a gente tem que pensar nessa narrativa, a gente não pode vomitar tudo. E aí todas essas conversas eu acho que potencializaram o filme. Então tem várias partes do áudio que são muito mais potentes, que a gente tirou, mas que são coisas que não fazem falta na narrativa, pensando nessa construção. E eu acho que essa construção, pelo menos para a gente que estava ali no processo de criação, transbordou. E eu acho que tem muita gente sentindo isso também, né? Por mais que seja um filme forte, enfim, é um filme que ele diz muito e acho que gera muita empatia, muito reconhecimento, sabe? Muita gente veio nessa fala. Inclusive, essas pessoas da instituição religiosa que nos violentaram, assim, de, tipo, algumas pessoas dizendo, caraca, sabe, tipo, vocês tiveram que fazer um filme, botar no YouTube, eu tive que assistir porque vocês estavam pedindo um voto para uma competição para eu escutar a dor de vocês, sabe? Para eu escutar que isso, na real, era uma parada, tipo, que afastou, sendo que a gente fica falando de amor, por exemplo. Então, assim, eu acho que foi uma construção muito louca nesse lugar. E saiu o filme, assim. Não sei se era o que a gente esperava no começo, mas ele saiu, assim. E foi um negócio muito visceral, assim, pra gente, sabe? Isso que foi louco. A gente gravou o filme num quartinho de empregada, né? Inteiro. Num quartinho minúsculo, que para duas pessoas ficarem para filmar, todas as outras tinham que sair do quarto. Era assim. E aí acho que essas coisas transbordaram, assim, porque era muito sobre a gente, né? Era muito aquele lugar, e aquele lugar que o Arthur morava. Ali era o quarto dele. Então acho que isso foi muito forte e que deu força pro filme também. Você falando assim de como foi o processo, realmente dá para entender o resultado, assim, sabe? Dá para entender o quanto é um filme que fala sobre dor, mas não necessariamente quer permanecer nessa dor, né? É um filme que eu tenho pensado muito nesse lugar assim de falar sobre dor sem que a gente permaneça, né? E que a gente cria outras possibilidades, né? O quanto é um processo de cura também. A gente criar esse processo de entender de onde vem essa dor, onde perpassa, como a gente vai estar criando em cima, né? Porque na própria voz dele, ele fala que ele vê a dança como um lugar de respiro, né?
de estar vivendo, né? Então a gente percebe assim muito que no processo criativo é esse lugar também de cura, que eu acho que quando chega nas outras pessoas também a gente traz essa ideia, né? Não só dessas dores, desses sofrimentos que está sendo expostos ali, mas também de criar outras possibilidades de estar trabalhando uma cura de fato, né? Através do cinema. E aí tem imagens de arquivos muito incríveis também durante o filme, né? Que eu queria entender como que foi esse processo da montagem, assim. Vocês dois sentaram, começaram a... Porque quando, para mim, eu pensei que o áudio, de fato, era um áudio contínuo, assim, sabe? Eu não imaginei que ele tivesse passado por essa edição que você fala, que tirou algumas partes que achou muito importante. Que é outra coisa que eu achei incrível também, esse lugar do respeito que a gente precisa ter dentro do documentário, né? Você falar desse lugar do cinema, de uma tomada de um cinema, eu vejo como a construção de um cinema responsável, né? A gente não está lutando para a volta do cinema que estava antes aqui. A gente está lutando para estar construindo um cinema responsável, né? Que se compreenda esses lugares de raça, gênero e que se pode se estar trabalhando juntos, né? Eu acho que é o mais importante. E aí eu queria muito saber de você desse processo criativo em cima dessas que me chama muita atenção, assim, quais as imagens assim de arquivos que vocês falaram, não essas são importantes, né? Porque é uma memória afetiva ali que está sendo construída também, né? Sim, total. Eu acho, assim, primeiro falando da montagem das imagens de arquivo, né? Isso foi uma construção que o Arthur fez com a família dele. Ele não é de São Paulo, ele é de Campo Grande. E, e aí, quando eu falei para ele, Arthur, a gente precisa de imagens suas na infância, na adolescência. Peraí, vou começar de novo. Passa um carro de som. Bom, então, vou falar primeiro desse lance da montagem e das imagens de arquivo, que é um lance que foi uma construção que o Arthur fez junto com a família dele. A construção da necessidade de ter imagens de arquivo veio da gente, da nossa criação, porque no áudio, da parte que a gente cortou, era uma parte que ele falava sobre a família. E eu acho que eu falei, a gente pode trazer esses elementos de outra forma. E aí, o Arthur morava em Campo Grande, né? Ele é de Campo Grande, e ele ligou para a mãe e para a irmã e pediu fotos da infância. Pediu vídeo, se reconectou com amigos da escola. E aí a gente falou assim, vamos trazer essas imagens, vamos pensar nessas imagens que mostrem que isso sempre foi você, sabe? Porque isso pra gente é muito importante. A gente cresceu a vida inteira numa instituição religiosa que dizia que o que a gente era pecado. Só que a gente sempre foi isso. A gente sempre foi o que a gente é hoje, sabe? É porque a gente tinha um corpo dominado, doutrinado. E aqui não estou falando que a espiritualidade fez isso, porque eu e o Arthur, a gente continua tendo uma espiritualidade, seja lá no que for. Mas entender que a religiosidade queria controlar nosso corpo, sabe? E aí eu falei, a gente tem que trazer essas imagens que enfatizem que nem esse poder da religiosidade pode conter o desejo da liberdade do corpo, né? E da vontade de viver. E aí aí o Arthur conversou com a mãe dele, ela mandou imagens. E aí a gente na hora de montar, inclui um outro amigo nosso que é montador na equipe. E aí a gente passou isso para ele, a gente conversou com ele era vizinho do Arthur, então era bem um curta pandêmico, assim. Ele era o vizinho de baixo, a gente conversava com ele pela janela, sabe? E aí ele entrou na parada e aí a gente foi montando isso junto, assim, foi entendendo o que eram essas imagens, a gente tinha um roteiro, mais ou menos, a gente planejou o que a gente queria gravar, mas o filme se deu muito na montagem. Porque a gente queria muito
que o áudio, que as imagens não sobrecarregassem o áudio e que também elas não disputassem o áudio, porque o áudio era esse lugar. E aí, sobre o áudio, é isso, né? A gente cortou primeiro porque o edital que a gente passou tinha uma limitação de tempo de filme, que era 6 minutos, o áudio tinha 12. A gente cortou metade. Porque também o Arthur falava sobre a instituição que ele trabalha. E acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que a gente tá tendo oportunidade nesse cinema emergente, marginal, de ocupar esse espaço com outras ideias. Né? Eu acho assim, com todo respeito à história do cinema brasileiro e com todo respeito a quem construiu essa história, a gente não quer mais ver Cidade de Deus, sabe? A gente não quer mais dizer que Cidade de Deus é o filme da história do cinema brasileiro. A gente quer falar que o filme da história do cinema brasileiro é Sem Asas, da Renata Martins, sabe? A gente quer falar que a história do cinema brasileiro é Negrume, a gente quer falar que a história do cinema brasileiro é Sabrina Fidalgo, a gente quer falar que a história do cinema brasileiro são os coletivos de favela, sabe? A gente quer falar que a história do cinema brasileiro é Cidade de Deus 10 anos depois, que mostra o quão irresponsável foi o processo do filme, sabe? Com as pessoas. Então, eu acho que é esse lugar de cinema que a gente quer construir. Se a gente quer construir esse lugar de cinema, a gente tem que ter respeito às histórias, sabe? A gente tem que ter respeito às histórias que a gente quer contar. E saber a partir de que lugar a gente conta essas histórias. E ser sincero com isso, sabe? Tipo, olha, essa história eu tenho plena capacidade de contar junto com você. Sozinha eu não posso contar. Essa história é você que tem que contar, sabe? Essa história a gente vai fazer junto. Essa história vai me responsabilizar historicamente. Essa história vai te reparar historicamente algo que tem acontecido. E aí eu acho isso, né? A gente tem que romper com esse cinema brasileiro que conta a história do outro, né? Uma vez eu até vi uma fala do Walter Salles que ele fala isso, né? Ele fala assim, o asfalto quer filmar o morro, mas não quer filmar o próprio asfalto. E não deixa o morro filmar o morro. Então, enfim, eu acho que isso vem do Walter Salles, que a gente sabe quem ele é. Então, eu acho assim, justamente. Então, qual que é o nosso lugar, sabe? Qual que é o meu lugar como uma mulher no audiovisual? Mas também qual que é o meu lugar como uma pessoa branca que faz audiovisual? Qual que é o lugar do Arthur no audiovisual? Qual que é o lugar do Arthur nas artes cênicas? Sabe? Então, eu acho que... E aí, eu acho que cortar o áudio foi um desafio, assim. Acho que foi também o Arthur me confrontando, sabe? De tipo, olha, a gente tá junto, mas essa história não é sua, não. Sabe? E eu acho que veio muito desse lugar, assim. Então, eu acho que criar esse elo de respeito e é importante para o que a gente quer propor para o cinema, né? Para esse novo cinema. Porque a gente também não quer um cinema de retomada que conte a história da Carlota Joaquina, sabe? A gente não quer um cinema de retomada que fale sobre a pandemia numa perspectiva de fica em casa, quando a gente sabe que na quebrada ninguém ficou em casa. Na minha rua ninguém ficou em casa. Minha mãe saiu para trabalhar, meu primo saiu para trabalhar, sabe? É nesse lugar que a gente quer contar. E eu acho que é esse cinema que a gente quer fazer, né? Que é um cinema difícil. Porque a gente ainda vive numa lógica elitizada que glamoriza a pobreza, que glamoriza a raça, que glamoriza a orientação sexual, que glamoriza gênero, que glamoriza classe, mas a gente tem tentado e eu vejo que a gente tem colhido bons frutos. Né? Renata Martins ganhar o Prêmio de Cinema Brasileiro é mostrar que a gente de alguma forma tem rasgado essas estruturas, né? E eu acho que é nesse lugar, assim. E eu acho que essa construção que a gente quis fazer, porque é isso, eu não acredito num cinema que seja diferente disso, o Arthur não acredita num cinema que seja diferente disso, as pessoas que trabalharam com a gente não acreditam num cinema que seja diferente disso. E aí,
E aí foi isso. Acho que basicamente, não sei se eu respondi tudo, mas é isso. Respondeu sim. Muito obrigado. A gente está finalizando a nossa conversa aqui, mas assim, com certeza eu queria ouvir muito mais de você, porque eu concordo plenamente com você em todas as questões que você colocou aqui sobre essa ideia de um outro cinema, de um cinema responsável. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Só me deixou cada vez mais apaixonado pelo trabalho de vocês, porque eu achei muito incrível quando assisti o curso, assim, me tocou profundamente. Eu espero ver mais trabalhos seus também nas próximas edições e que o filme voe cada vez mais alto, assim, ele merece ser visto por muitas mais pessoas, que esse contexto que a gente não possa estar próximo, mas que também traz a possibilidade que o filme vá cada vez mais longe também, né, no formato online. Então é isso, é muito agradecer essa presença aqui. Mande um grande abraço para Arthur, que atuou lindamente também, performando ali no filme, além do áudio. E é isso, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Bruno. Prazer. Ansiosa para a gente se conhecer pessoalmente. Não aguento mais essa vida de virtual. Mas muito obrigada. Obrigada por, enfim, pelas palavras sobre o filme. Isso é muito importante para a gente. Eu acho que a gente cria um filme, mas quando ele vai para o mundo, ele vira outros filmes. E eu acho, por isso que eu sinto saudade da sala de cinema, do festival, porque é aí que a gente troca e descobre o filme, né? É aí que a gente descobre de verdade o que a gente fez, o que a gente pariu ali pro mundo. Mas quero agradecer ao festival pelo espaço, pela conversa, pela seleção. E é isso, a gente se vê online na exibição, na cerimônia de premiação, não sei nem como vai ser. E muito obrigada. E espero que a gente esteja junto, produzindo junto, conspirando junto, que esse é o nosso lugar. Certíssimo, muito obrigado. E vocês que querem saber mais sobre a programação, é só acessar o site mixbrasil.org.br. Muito obrigado, boa sessão. Ai.